Um tal de anônimo. Um tal de anônimo, sim. Aí artista, né, e tal, você é músico, né? E de onde danado veio na sua cabeça pra ser comediante? Eu descobri comédia na época do CQC, né? Quando o pessoal falava muito do CQC foi quando teve aquele boom do stand-up aqui no Brasil, né? Que tava fazendo o Danilo Gentili, fazia Oscar Filho, o Rafinha Bastos, o Diego Portugal já fazia na época. E aí eu descobri esses caras no YouTube. E na época o YouTube ele era limitadíssimo, né? Eu acho que isso sei não, mano, não me lembro, acho que 1412 por aí mais ou menos, quando esses caras começaram a fazer stand-up. E eu consumi tudo que tinha dos caras no YouTube. De Rafinha e Danilo, eu tinha assistido literalmente todos os vídeos dele que tinha no YouTube. E eu sempre fui o engraçadinho da galera. Da galera, né? É tanto que, porra, minha infância, meus professores sofreu, velho. Tu era o malhador da turma. Eu era aquele cara que quando eu estudava na escola que tinha agenda de comportamento. Ixi, e aí todo dia tinha, né? Era péssimo, regular, bom, muito bom e ótimo, né? Isso. Na minha agenda, quando vinha bom, era uma exceção. Já era. Eu ganhava bolo, altas paradas. Porque os outros dias era de regular pra ruim. E aí, quando eu vi os caras fazendo piada no palco, eu pensei, eu consigo fazer isso aí também. Pra falar merda, eu falo. Eu falo todo dia. Eu consigo fazer isso aí também. Aí, tipo, obviamente, na época, eu não tinha conhecimento nenhum de conceito, nem de nada. Isso. Eu tinha só aquela vontade, sabe? Essa curiosidade que eu tenho. E eu assistia tanto, mas tanto, né? Todos os comediantes que tinham, que eu comecei a perceber que tinha uma dinâmica ali por trás das coisas que eles falavam. Então eu não sabia que o nome daquela estrutura. Você sabia que existia um conceito ali, né? Uma linhazinha ali. Né? Existe uma linha, existe um padrão. Você começa a perceber, de tanto você observar aquela mesma coisa, né? Eu acho que é conhecimento empírico, que fala, né, da questão da observação em si. E aí eu ficava olhando e pensava, caramba, eu comecei a entender que existe piada que é escrita de uma certa forma, piadas que é escrita de outra certa forma. E eu fui colocando isso na minha cabeça e pensei, caramba, eu vou começar a anotar tudo que eu falar e foi engraçado, e num dia que eu tiver a oportunidade eu vou ter texto. E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei escrevendo. Do nada, tu pegava assim, assistia um negócio, escrevia. Eu tinha uma ideia, eu tinha um insight, digamos assim. Eu pensava no negócio e ia lá e anotava. Eu não tinha esse negócio de parar, trabalhar, né? Como eu faço hoje, escrever realmente do zero. Eu vou escrever sobre tal assunto, né? A gente faz muito isso. E vai lá e escreve. Isso. Não, antes era o que vinha na minha cabeça. Estou aqui conversando com vocês, falando um negócio engraçado, vocês riram, eu vou e anoto. Massa. E aí depois eu vejo se aquilo ali é cabível ao palco ou não. Já aconteceu de você, em alguma situação inusitada, você, chegou uma ideia aqui num momento que não era pra chegar, ou sei lá, numa situação onde você precisou parar e anotar? Aconteceu alguma coisa desse tipo? Acontece tanto do fator positivo quanto do negativo, quando você está interagindo às vezes, porque a interação é muito complicada, sabe? Assim, é uma linha muito tênue. Você pode falar algo muito engraçado, ou então você pode tentar estar zoando a pessoa e isso soar completamente agressivo. Isso. E tipo, quando você erra a mão, né, numa interação assim com uma pessoa, não é que você deixa aquela pessoa desconfortável, você deixa a plateia inteira desconfortável, porque fica visível. A não ser que a pessoa esteja pelando o saco. Aí a galera vai contigo. Mas aconteceram sim situações. Já teve uma situação que eu fiz uma piada que saiu muito mal, assim, que eu tava falando justamente que eu era formado em administração, não, um set de piadas que eu tenho falando sobre isso, e tinha um rapaz que era formado em administração também, e aí eu tirei a onda com ele, eu sou formado em administração também e tal, não me lembro exatamente como eu falei, mas no final ele falou que nunca tinha administrado uma empresa, só trabalhava em atendimento. Aí eu disse, essa é a diferença entre eu e você. Aí ficou um clima tipo assim, que bicho arrogante. Entendeu? Tipo assim, a galera não foi sua intenção, né? Não foi minha intenção, era pra ter sido engraçado, mas entendeu que na hora pra você falar a primeira coisa que veio na sua cabeça e tal, eu falei sem parar pra avaliar, e soou muito arrogante. Depois eu falei uma por cima, não, brincadeira, eu nunca fui gerente de nada não. Só que eu tinha sido. Tipo assim, só que tipo assim, entendeu? Aí aconteceu. Dessa vez eu consegui emendar logo em seguida. Sabe? Mas às vezes não dá. Por isso que é importante a pessoa ter um repertório bom, né? E o olho clínico para isso, né? E quando fizer falar um negócio, eita, porra, deu errado, ter outra coisa ali para como você fez, né? Isso. Outra saída ali, né? E entender que tinha dado errado, bicho. E sacar, que às vezes o cara não saca, né? Porque eu, por exemplo, não saco. Assim, eu não sou comediante, né? Eu falo merda porque quero. Ninguém me paga por isso.
E às vezes... Tá perdendo às de vezes, ganhar 15 conto né? por noite. Agora. E um lanche, Tô brincando, tem um lanche, tô brincando, tem um lanche. Eu exagerei. Foi mal, perdi a linha, mano. Pode falar, fica. E às vezes eu, tipo assim, eu falo uma coisa que eu acho engraçada. Às vezes a coisa é engraçada, mas a forma que eu me expresso muito sério. E às vezes a galera não se toca. Eu tava dando uma palestra esses dias num evento religioso, e aí tem um momento que eu vou começar a falar sobre sobre quem eu sou e tal. Eu falo um breve currículo ali. E aí, coisas de igreja, né? Nada de profissional. E aí eu digo, mas a profissão que eu mais me orgulho, e bem sério, né? A profissão que eu mais me orgulho de todas essas é que eu sou certificado pela Marvel, né? Pra representar o Homem-Aranha. Não, e eu, com essa cara que eu tô falando aqui pra você, e aí eu passei o slide, e o slide é eu vestido de Homem-Aranha ridiculamente. Mas, bicho, eu falei tão sério... Mas, porra, óbvio, na minha cabeça, óbvio que aquilo ali era uma piada. E a galera ficou, tipo assim, olhando pra mim, sério, tá ligado? E com certeza na cabeça da galera, meu irmão, que bicho doido da porra. E esse tipo, bicho é no máximo animador de festa. Exatamente, eu acho que a galera achou que eu tava, tipo, me achando, tá ligado? E aí eu comecei a me desesperar. Eu digo, caralho, o povo tá achando que eu tô sendo arrogante, que eu tô me achando foda. E aí eu olhei pra um boy, que ele baixou a cabeça assim, eu vi que ele tava rindo. Tipo, rindo todo vermelho. Aí eu fui chegando perto dele. E à medida que eu ia chegando, ele começava a ficar mais vermelho ainda. Eu digo, velho, vai ser aqui. Aí eu disse, algum problema, amigão? Aí ele, não, eu disse, não entendi o motivo da sua risada. Quando eu falei isso, aí a galera se ligou que era piada, tá ligado? Aí, meu irmão, todo mundo começou a rir. Foi mais legal do que eu imaginava, mas assim, eu fiquei trancado. Nessas situações ainda é mais complicado também, né? Que eu como o Marquinhos falou, também fui professor por muito tempo, né? E a minha metodologia é porque isso é natural meu. Eu tenho que estar aqui trocando ideia, brincando, fazendo piada. E eu, quando eu dava aula, era do mesmo jeito, né? E eu tinha muito receio realmente de falar algo, às vezes, que saísse do tom. Porque uma coisa é você estar no palco. Porque o que muda, né, as percepções é o ambiente. A gente aqui trocando ideia, né? Tô aqui enquanto comediante, então é normal a gente entender, por exemplo, que pode vir muita piada daqui, né? Porque é normal. Mas quando a gente tá numa mesa ou numa palestra ou algo do tipo, que não é um lugar que naturalmente você imagina que a pessoa vai contar uma piada... Né? Então ela vai agir de acordo com o contexto, né? E exatamente, era um ambiente religioso, era uma palestra dentro de um encontro de igreja. Então acho que a última coisa que a galera ia imaginar era que alguém fosse contar piada, né? Falar, enfim. Tomara que me chamem próximo ano. Mas acontece isso. Aí você tem que ter, né? Tem que ter as duas coisas que você falou. Tem que ter a noção de você perceber, né? Que perdeu a linha, né? Que passou da mão. E que entender o que aconteceu e aí consertar aquilo ali. Então é fração de segundo. E consertar, né? Porque vai que o cara vai lá e dá aquela desculpa esfarrapada, né? Que é aquela desculpa que você falou uma bobeira e você vai lá dar uma desculpa pra consertar e acaba quebrando o resto. Piora, né? Piora, acontece muito, né? Aí depois o negócio, valeu galera, obrigado por ter vindo, tchau. Isso aí.